Vamos lá, gente. A última aula, então, eu não pude estar presente, né, nas outras, porque aqui é a escala de revezamento. Quem tem filho sabe, né? Dá mais dois. Quando um participa, o outro fica lá. Aí hoje os meninos dormiram mais cedo. E aí o Deide vai estar na minha cobertura. E eu vou estar aqui compartilhando. É um tema que eu gosto muito de falar, né? Especificamente, eu vou falar um pouco sobre vocação, mas eu vou focar também no empreendedorismo. Eu vou falar essa perspectiva do empreendedorismo. E é algo que eu gosto muito de falar sobre trabalho, vocação, essência, movimentação da nossa essência. Vocês já devem ter ouvido do Bruno, dos meninos, do David, do Luiz, essa perspectiva de trabalho. Eu vou pincelar alguns pontos, repetir algumas coisas e eu vou falar para vocês na perspectiva de o conceito que Karl Marx trouxe do trabalho, né? Karl Marx foi um sociólogo, um filósofo, um teórico político do século XIX. Ele marcou aí, né, a história com alguns pensamentos, com alguns conceitos. Esse conceito que ele traz de forma específica do trabalho é muito interessante, que é o que eu quero trazer para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Já ouviram falar dele, gente? Karl Marx? Já, né? Mas não significa que que eu aprovo, que eu gosto dele, mas eu gosto desse conceito dele, do trabalho. Então você vai lembrar aí, Chaves. Ele vai falar que o trabalho é o relacionamento que o homem tem com a natureza e a capacidade do homem de utilizar instrumentos e transformar ali a matéria-prima em uma finalidade. Por exemplo, eu vou pegar, eu tô vendo que tem uma necessidade aqui das pessoas se sentarem. Então, eu vou pensar assim, poxa, as pessoas aqui estão em pé, elas precisam se sentar. Então, eu estou aqui com a natureza, tem uma árvore aqui na minha frente. O que eu posso trazer de transformação para essa matéria-prima? Como que eu posso me relacionar com a natureza e alcançar a minha finalidade para as pessoas se sentarem? Eu vou pegar uns instrumentos e eu vou construir uma cadeira. E aí, as pessoas vão poder sentar. Eu alcancei um objetivo, eu alcancei uma finalidade. Então, para ele, o trabalho era o relacionamento que o homem tinha ali com a natureza. Ele utilizava de instrumentos para trazer uma transformação e alcançar um objetivo, uma finalidade. E quando ele alcançava esse objetivo, ele ia para o próximo objetivo. Bom, as pessoas se sentaram. Agora, o que eu posso fazer? Bom, eu acho que elas precisam de uma mesa, elas precisam de comer. Deixa eu ir lá de novo, relacionar de novo com a natureza, né? Então, eu vou ali voltar para aquela árvore de novo e vou construir, então, uma mesa. Então, era essa relação, onde o homem ele era protagonista para trazer uma transformação no seu meio. Por isso que a gente tem... eu lembro que na minha época do Enem, que eu fiz o Enem, a minha redação era como que o trabalho ele tem o poder de dignificar o homem. E por que o trabalho tem esse poder de dignificar o homem? Porque o homem ele se realiza no trabalho. E por que ele se realiza no trabalho? Porque ele consegue trazer transformação para o seu meio a todo momento. Então, esse conceito de Karl Marx eu gosto muito dessa perspectiva de trabalho. É o homem em movimento da sua essência, trazendo mudanças ao seu redor. Utilizando o que tem nas suas mãos para trazer mudanças, alcançando objetivos, alcançando finalidades. Então, quando ele alcança um objetivo, ele vai para o próximo objetivo. E aí ele vai só crescendo, e ele vai se realizando naquilo. Porque ele olha e fala assim, uau, o que eu fiz é muito bacana, então deixa eu fazer. É igual quando Deus criou e falou assim, eu me alegrei nisso, isso é muito bom. E aí o homem, ele cria, ele tem esse poder de criar, que nós sabemos, e Karl Marx ele fala disso, do poder
que o homem tem de criar. E nós sabemos que nós temos essa habilidade de criar porque Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então nós temos sim esse poder de criar, de trazer transformação, de trazer mudanças, de trazer novidades, de trazer inovações. Então isso era o trabalho. É uma coisa muito boa, né? E o homem ele ia se realizando naquilo, Só que o trabalho ele mudou. Ele não teve mais essa perspectiva transformadora para o homem. Depois da era industrial, o sistema capitalista, a globalização, o trabalho virou mais um sinônimo de sobrevivência para alguns, não para todos. Que aí nós tínhamos aqueles que detêm o poder, né, a burguesia de um lado, e aqueles que precisam sobreviver, os proletariados. Sempre minha língua prende para falar essa palavra. Então, de repente, aquela família, aquele pai que construía um sapato e ensinava de filho, e ia passando aquele trabalho ali para sua família, que construía uma mesa, que trabalhava ali na marcenaria, e ia passando isso de pai para filho, o capitalismo veio como um furacão nisso. Não tem que mais você ficar construindo um sapato aqui. A gente agora precisa, produção em série. Então, trouxe uma mudança total sobre o trabalho. Teve até aquele filme Tempos Modernos, Charlie Chaplin. Não sei se o Bruno falou sobre isso. Não. Onde esse ator que fez papel, não sei se chamava Carlinhos, ficava lá apertando parafuso o tempo inteiro. E aí, quando ele não estava no trabalho, ele continuava apertando parafuso. Ou seja, ali mostra a alienação do trabalho. Por quê? E a divisão do trabalho também. Antes a pessoa tinha o conhecimento do todo de uma produção. Sabia construir um sapato do começo ao fim. Agora tem um só que cola, outro só cola o sapato. Você que cola, você só sabe colar. Aí você fica assim colando. O outro que passava o cadastro só ficava passando o cadastro. Isso chama a divisão, né, do trabalho e a alienação do trabalho. Então, assim, alienação por quê? Porque você não sabe, de fato, como se faz um sapato. Você só sabe colar a sola ali. O outro não sabe como. A gente não sabe o todo. Porque veio o sistema em série, que é conhecido como Fordismo, Taylorismo, para acompanhar o capital, para acompanhar produção em massa. A gente precisa de produção em massa. E o que aconteceu com isso? Antes, que era algo assim, para trazer uma transformação, trabalho, qual que é a sua participação para trazer, como que você pode se relacionar então com a natureza e trazer uma mudança para o seu meio, ou seja, o que tem dentro de você aí que pode trazer uma mudança em sua volta, para a sociedade, para a sua família, para o seu convívio. As pessoas não tinham mais tempo de pensar nisso. O trabalho virou sobrevivência. Então elas tinham que ralar o dia inteiro, trabalhar, gente, vamos trabalhar. O que tem para fazer aí? Eu preciso trabalhar porque eu preciso alimentar a minha família. A gente não tem mais, o sistema tá vindo aqui, ó, agora existe patrão. E aí a gente ficou entre ali capital e trabalho, que é a grande questão social que nós temos hoje, né? Esse paradoxo de capital e trabalho. Então, perdeu o fim da meada, o trabalho perdeu o fim da meada. Por isso que hoje o trabalho para muitas pessoas é mal visto. É visto assim, não, tem que trabalhar, né? Nossa, segunda-feira. Ou seja, virou sobrevivência, virou assim, eu preciso ficar nesse corre-corre para eu conseguir sobreviver nesse sistema, porque não tem outra saída. E o que mudou hoje, né? Tá falando daquela época. O que mudou hoje? Pouquíssima coisa. Pouquíssimas mesmo. Porque muitas pessoas hoje continuam nesse processo de alienação, de apertar parafuso, e não tem tempo de
nem entrar em uma crise para se perguntar assim, o que eu estou fazendo? Você acha que hoje, um pai de família que mora aqui no Brasil, eu tava brincando com os meninos, eu tava assim, acho que eu vou morar nos Estados Unidos, porque morar no Brasil tá ostentação, é muito caro morar no Brasil, tem que ir para outro lugar, pelo amor de Deus. É muito caro morar aqui. Agora, o que você imagina? Um pai de família hoje, vivendo no Brasil com um salário mínimo, para sustentar uma família inteira. Você acha que ele tem tempo de entrar em crise e se perguntar assim, como que eu posso trazer, né? O que tem dentro de mim? Qual que é a minha essência? Qual que é a minha vocação? Ele não tem tempo para isso. Ele tem que ralar o dia inteiro e falar assim, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso trazer comida para dentro de casa, eu preciso... O sistema engole ele. E ele vai ser uma pessoa, como tem várias pessoas, que nunca vão saber do potencial delas. Nunca vão saber do potencial delas. E elas nunca vão saber que elas tinham, ou que elas têm um potencial muito maior e que elas poderiam trazer um recurso financeiro muito maior para a família delas ali, ao invés de ficar ali apertando parafuso a vida inteira. Só que nesse processo não dá tempo de pensar, não dá tempo nem de entrar em crise. Como é que você vai entrar em crise? Então, infelizmente, hoje a gente tem essa realidade de pessoas que não conseguem se ver e que nem não vão se perguntar sobre vocação, não vão se perguntar sobre a sua essência, infelizmente. Por isso que é tão importante a gente falar sobre esse tema. Porque um pode ir fomentando no outro. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar que você tem um potencial, que Deus te criou com uma vocação, que tem algo específico para você fazer? Você já parou para pensar que você não necessariamente precisa estar alienado do trabalho, que trabalho não significa carteira assinada? Muito tempo o trabalho também teve um significado de quê? Carteira assinada. Você trabalha fichado? Carteira assinada? Ah, você tá bem. E aí, você trabalha concursado? Você tá bem demais. Eu sempre tive, assim, pavor de concurso público. Naquele sentido de pensar assim, eu quero concurso para estabilidade financeira e só. Não com um propósito, não, eu quero, sei lá, eu quero passar no concurso público porque eu quero, sei lá, ser delegado. Entendo que minha vocação tem a ver com isso. Agora, você querer um concurso público só para estabilidade financeira, gente, eu que já trabalhei no setor público, é horrível. Por quê? A pessoa não sai daquele cargo. A pessoa está ali só pela estabilidade financeira dela. É uma coisa que não anda. A pessoa não está querendo trabalhar mais, ela não está querendo estar ali mais, só que ela se acomodou, porque eu quero estabilidade financeira, que é a minha zona de conforto, e o serviço não caminha, não vai mais. Isso tem demais, tem muito no setor público. Quem trabalha no setor público já teve, a gente até brinca que funcionário público não trabalha, né? Funcionário público não trabalha. Porque muitos já perderam o gosto de estar ali. Já tinham que estar em outro ambiente, fazendo outras coisas, ter transicionado há muito tempo. Mas não conta, por quê? Aqui eu tenho estabilidade financeira. E o fim do meu propósito de vida é ter estabilidade financeira. Isso é péssimo, gente. Isso é muito ruim, porque isso mata a pessoa. A pessoa tá morta, viva ali, e ela não sabe que ela tá morta, viva ali. Tá igual um zumbi, indo todo dia pro trabalho só para ter a estabilidade financeira dela. Foi o que, quando eu estava fazendo, eu cheguei a fazer mestrado na área de administração, porque teve um tempo que eu lecionei, né, na faculdade, eu vou falar sobre isso. E aí, eu lembro de uma aula que o professor estava trazendo todas essas crises que o sistema capitalista trouxe na perspectiva de trabalho, e ele estava falando assim, gente, as pessoas hoje não têm tempo mais, elas vivem trabalhando para pagar a conta, para ganhar dinheiro, para pagar a conta. E aí uma menina levantou a mão e falou assim, professor, eu só trabalho, mas eu não abro mão de ter o meu dinheirinho ali para comprar o meu vinho de não sei quantos reais e sentar e ter o meu sofá de não sei quantos reais. Aí o professor fez uma pergunta para ela, chave, que eu achei sensacional.
Legal, me fala o tempo que você tem de tomar o seu vinho sentado no seu sofá. Com qual frequência você faz isso? E ela, tipo assim, riu. Tipo assim, não tem. Então, assim, você tá iludida achando que você tá correndo atrás do dinheiro para ter conforto. Na verdade, você não tem nada, porque você compra o vinho e fica lá estocado. O seu sofá vira vitrine, que você não usa ele. Então, a gente estava nessa discussão. Então, infelizmente, gente, hoje, quando a gente vai falar de trabalho, tem todas essas conotações que adulteram, na verdade, o significado do trabalho. Mas nós que temos a Bíblia, né? Quem tem essa instrução de Deus, quando Deus olha para você e fala assim: eita, você não é mais um na multidão, você tem um propósito específico, eu te criei com uma missão específica, e quando a gente vê isso na Bíblia, homens e mulheres de Deus sendo levantados com uma missão específica, com um propósito específico, a gente não consegue cruzar os braços e falar assim: tá bom, vou sobreviver para pagar a conta. Essa não é a nossa realidade, não deve ser a nossa realidade. Então, o que eu quero hoje é terminar a aula e esse modo com você refletindo em boas perguntas para você mesmo, né? Tentando trazer essas respostas, tentando se perguntar, trazendo questionamentos, bons questionamentos para você. Bom, só antes de passar para a próxima parte, quando a gente fala de Marx hoje, é uma figura tão polêmica, e eu queria que você falasse um pouquinho assim. Eu acho que eu concordo que essa é uma crítica, uma boa crítica de Marx, né? Mas o que você acha de tudo da teoria dele, o que você acha do marxismo? tá. Forrar isso é muito legal para mim. Eu até falei que não necessariamente. Eu citei essa questão de Karl Marx, mas particularmente, né, eu sou assistente social, então eu lecionava no curso de serviço social, então era marxismo puro, né? Então, um dos motivos de eu não estar mais é de eu não me identificar com essa teoria. Então, eu olho para ele, eu acho que ele trouxe muitas contribuições, mas não é um filósofo, não é um sociólogo que eu admiro, que eu admiro suas teorias, não. Principalmente o marxismo não é uma teoria admirável por mim. Mas essa perspectiva do trabalho, eu acho bacana a forma que ele ilustra, a forma que ele traz. Né? Então, assim, não sou fã não, de jeito nenhum. Nem um pouquinho. Ele tinha uma questão, assim, com o cristianismo, enfim. Muitos tinham, né? Muitos filósofos não aceitavam bem essa perspectiva que existe um ser acima de você e que sabe mais do que você e que é mais poderoso que você, inclusive. Mas é essa perspectiva da ilustração que eu queria trazer para vocês. Fecha essa perspectiva, não vou trazer teorias sobre ele, porque não é um autor que eu estudo, assim, que eu admiro, que eu gosto, muito pelo contrário. Mas essa perspectiva, ele, na verdade, esse conceito de trabalho é muito base, o alicerce do conceito de trabalho é o Karl Marx que traz como sociólogo. Então, uma perspectiva mais como sociólogo mesmo, só para a gente entender aqui, tá? Agora, só para pensar em falar com o Marx, eu acho que é bem qual é a questão quando ele fala que ele está luta de classe, né? Ele está entendendo luta de classe, é verdade, que a gente está vendo hoje. Né? Tanto o patrão quanto o empregado, todo o tempo todo. Você vê que os problemas de transporte público que a gente está tendo, metrô, isso é luta de classe. Exatamente. É verdade. E é nesse ponto que eu quero entrar. Essa luta de classe aí, não, isso mesmo. Eu quero lá. Porque, de fato, existe essa luta de classe. A burguesia aqui é aquele que é dono
E o empregado aqui, aquele que tem que trabalhar, aquele que tem que dar 8 horas por dia do seu trabalho para ganhar o quê? Um salário mínimo por mês, né, gente? Um salário mínimo por mês para ele trabalhar. 8 horas nada, né? Coloca aí 10 horas, porque transporte de ida, transporte de volta, horário de almoço. E aí, por que eu amo o empreendedorismo? E aí eu já falo aqui, já quero forrar também, que eu não sou contra trabalho de carteira assinada, me entende, tá, gente? Não sou contra trabalho de carteira assinada. Eu sou contra se você quer apenas, se você está num momento onde você precisa ter uma renda, né? Você quer só ter uma renda. Você não vê propósito no trabalho X, Y, Z. Você não tem propósito nenhum nesse trabalho. Você sabe que não é sua vocação. Eu acho que você ainda vai ficar num período para descobrir, tem uma linha de tempo que eu acho que os meninos trabalharam isso, né? Você não nasce, nossa, você sai assim, muito difícil isso acontecer. Pode acontecer. Ainda criança, você ter impulsos que direcionam isso à sua vocação. Mas isso, a maioria, é uma trajetória. E muitas vezes você vai começar ali mesmo, trabalhando em algo que não tem nada a ver com a sua vocação. E você vai se descobrindo. Mas você permanecer ali por muito tempo, para mim a conta não fecha. Porque muitas pessoas permanecem ali por muito tempo. Apenas para trazer uma renda para ela naquele momento. E ela não transiciona. Por quê? Vamos lá, 10 horas trabalhando na empresa X. Eu estou ali, eu quero só levantar um dinheirinho para mim. Você vai trabalhar 10 horas da sua vida, todos os dias. Obrigada, Luiz. E no final do mês ali, você vai ter um salário mínimo. Se for só para você levantar uma renda, eu quero te dizer que se você vender brigadeiro, você vai ganhar. Se você vender brigadeiro e trabalhar esse tanto que você está trabalhando aí por dia, 10 horas, você não vai ter uma renda menos do que 5 mil por mês. Isso é fato. Por quê? Pensa comigo. Você trabalhando 10 horas por dia, você faz seus brigadeirinhos ali, você tem um ponto de venda de manhã, um ponto de venda na hora do almoço. De manhã, sei lá, vou parar numa escola. Na hora do almoço, vou parar num restaurante. Aí tem um cafezinho da tarde. Finalizo ali na saída de uma faculdade. Você não vai vender menos que 50 brigadeiros por dia, não. Isso eu estou falando numa perspectiva de você dar o seu tempo, dar o seu empenho na mesma perspectiva que você está dando ali para aquela empresa só para você ganhar um dinheirinho por mês. Tá? Você não vai ganhar menos que isso. Você vai ganhar muito mais. Então, quando a pessoa fala assim, olha, eu preciso só ter uma renda. E aí ela começa no trabalho. Ok, começa ali, vai indo. Ela fica anos e anos, sem perspectiva nenhuma. Dá vontade de chacoalhar ela e falar assim, ei, você tem potencial dentro de você, sabia? E você tem potencial dentro de você para trazer muito mais prosperidade do que você está tendo hoje nesse sentido. Se você não vê propósito de vida ali, o que você está fazendo? Para quê? Sabia que existe potencial dentro de você para você fazer outras coisas? Aí, às vezes, as pessoas até riem de mim. Não fala que você está desempregado perto da Rebeca, não sabe mandar você vender brigadeiro. Porque, às vezes, a pessoa fica assim, estou desempregado. Por quê? Participei de tal entrevista, não quis. Participei de tal entrevista, também não quis. Participei de tal entrevista, não quis. E qual que é o seu potencial? O que tem aí dentro de você? Né? E o empreendedorismo, algo que me fascina muito, é que o empreendedorismo vai falar do empreendedor. O empreendedorismo, o conceito de empreendedorismo é a sua essência em movimento. Quem não entende isso,
nunca consegue empreender nada. Nunca anda, nunca vai. A pessoa pensa 50 mil coisas e 50 mil coisas não dão certo, porque ela está pensando de uma perspectiva errada. Ela não está entendendo que o empreendedorismo tem a ver com o empreendedor e não com o produto em si ou o que está na moda. Então, por exemplo, gente, eu acho que a xícara está na moda. Eu vou começar a vender xícara. Vou começar a vender caneca. Aí no meio do caminho vem as tempestades, que vem muito quem trabalha aí por conta própria, sabe que é difícil, e aí eu desisto. Por que eu desisto? Porque essa caneca não tem a ver com a Rebeca, sabe? Não tem a ver com a minha essência, com o meu potencial, com a minha vocação. Essa caneca tem a ver com a modinha do momento. Então não tem a ver comigo. E trilhar o empreendedorismo é trilhar uma descoberta de quem você é. Isso eu acho fascinante. E você pode ser um empreendedor estando, inclusive, fichado numa empresa de carteira assinada. Como que você pode ser um empreendedor ali? Deixando a sua essência em movimento, não se limitando a 4 paredes. Eu trabalho nessa empresa, então eu penso desse jeito, eu faço desse jeito, então eu curto minha vocação assim. Não. A sua essência precisa estar em movimento, mesmo estando fechado ali dentro de uma empresa com a sua carteirinha assinada. Porque senão você vai pensar que vocação vai se restringir a um local. Não é isso. A sua essência precisa estar em movimento a todo momento. Né? Isso é tão real que você está falando, que às vezes o EDG já teve caso assim dentro da igreja. A pessoa fala assim, eu estou desempregada, só vendo brigadeiro. Exatamente. E na cabeça dela, trabalhar é só se tiver com a carteira assinada. Contar para vocês. Eu trabalhava no CRAS, né, como assistente social, curso superior, aquela coisa toda. E teve um momento, eu tinha minhas colegas de trabalho ali. E tinha uma específica que saiu dali por um momento. Saiu, teve mudança de diretoria, mandaram muitas embora. Muitos funcionários foram demitidos. E ela foi uma das colegas que foi demitida. Sabe o que ela começou a fazer? Todo dia, fazia os docinhos dela, ia para a porta de um restaurante e ficava lá. Ela ficou assim por muito tempo. Não é que ela não queria voltar a trabalhar, não, como assistente social. É que no momento estava dando uma renda muito maior do que dava ela ali dentro como profissional. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se for somente com uma intenção lucrativa, a pessoa ela tem potencial para ir além de uma carteira assinada para dentro de um ambiente. Né? E muitas pessoas pensam assim, eu não tenho curso superior, eu não sou ninguém. Nossa, eu não tenho curso superior, eu tenho só ensino médio. E a pessoa, ela se reduz. Eu cheguei a fazer a graduação, pós-mestrado, sabe? Falar assim, Rebeca, o que mudou em você? Olha, eu aprendi algumas coisas ali, algumas coisas aqui, mas muitas coisas, a maioria já estava aqui dentro, foram só estalar dos dedos, sabe? Você não vai para a faculdade para... Aqui, ó, deixa eu te dar aqui, ó, a vocação, deixa eu te... Querido, são só instrumentos que a gente pega, mas já tá dentro da gente, ó. É só um instalarzinho assim, ó. Mas já tá aqui, já tá tudo aqui. Então mudou sua vida? Mudou nada. Não mudou minha vida, não. Eu precisei fazer, porque eu precisei atuar, precisei do título, precisei do rótulo. Mas eu não preciso deles. Hoje eu não preciso. Hoje eu não preciso nem de graduação. E aí eu vou contar pra vocês como é que tá a minha vida hoje. Não preciso do título especificamente, né? Mas eu falo isso para todo mundo. Não se sinta menor porque você não tem um curso superior, tá bom? Inclusive,
Os gênios hoje podem na faculdade, não formam. Né? Você pensar em algumas pessoas, muitos não conseguem nem concluir um curso superior. Eles não dão conta. Eles fogem da faculdade porque, ou seja, o título ele não é o mais importante hoje. Se você precisar dele, claro que você vai ter que se empenhar, você vai ter que estudar. Se você quiser ser um professor, igual eu tive que ficar ali, especialização, mestrado, para ficar ali na faculdade é uma exigência, né? Mas aquilo vai dizer de quem a Rebeca é? Não vai dizer de quem a Rebeca é, não. Tá? Um curso superior vai dizer quem você é, vai te dar mais valor, assim, o Charles vai ser mais importante porque ele tem um curso superior. Se ele não tiver um curso superior, ele vai ser menos importante, né? Ele vai continuar sendo Charles, mas ele vai ser um Charles com mais instrumentos nas mãos dele. Mas ele vai ter a mesma importância como pessoa, mas ele vai ter mais instrumentos, talvez vai ter mais autoridade para trazer uma transformação no ambiente que ele quiser fazer essa transformação. Então, voltando no empreendedorismo, eu comecei a me questionar isso. Eu comecei a questionar assim, poxa, a conta não fecha. A pessoa fica trabalhando ali 8 horas numa empresa, 9, 10 horas, o mês inteiro, para ganhar 1.200, nem sei quanto é o salário mínimo. E ainda vem lá deduzir não sei quanto, a pessoa tem lá R$900 líquido. O que existe de potencial dentro dessa pessoa? Que ela poderia se descobrir e trazer um retorno muito maior. Mas isso leva tempo. Eu comecei, desde pequena, eu tive muita certeza de que Deus me chamou para algo muito específico, que tem a ver com palavras, com ensino para Ele, Bíblia. Então eu sempre fiz isso, desde criança. Minha família chamava, eu pequenininha de pastor, eu saía pregando para todo mundo, na escola, com 14 anos, saía no recreio, gente, no recreio, saía pregando, então assim, eu sempre tive essa convicção. Então, eu com adolescente, tipo, 13 anos, eu sabia que eu ia terminar o ensino médio e ir direto pro seminário, era meu sonho, ir pro seminário, e foi isso que aconteceu. Eu fiz vários seminários, inclusive, o pessoal até brinca comigo, porque aconteceu alguns imprevistos, não pude ficar em um, não pude ficar em outro, enfim, fiz vários seminários. Por fim, fiquei interna no CTMDT, né, foi o que eu me formei mesmo. E eu tinha, assim, uma convicção muito grande que Deus ia me usar só para pregar, mais nada. Ia me usar só para pegar a palavra, eu ia para a África, eu ia para a Índia, era meu sonho, missionário transcultural, e aleluia, amém. E lá no seminário eu comecei a ter uma crise, no sentido assim, eu comecei a ler muito Daniel, o livro de Daniel ali na Babilônia, e eu falava assim, poxa, Daniel estava bem no meio de uma sociedade em caos e ele conseguiu testemunhar sobre Deus e trazer a glória de Deus para ali, para aquela realidade. Né? E Deus começou a ir falando no meu coração aos poucos e começou a falar de uma sociedade em caos, de uma sociedade caída. E eu via todo mundo da minha sala lá no seminário sonhando com missões transculturais. E ninguém sonhando com a missão na sociedade. E aquilo começou a queimar no meu coração, eu começava a escrever sobre aquilo. E eu falei assim, eu preciso ir para a faculdade. Eu quero atuar como missionária no social, de alguma maneira. Né? Eu tive esse direcionamento. Lembro que na época eu comecei a namorar o David, aí ele chegou com umas revistinhas do Enem, na época da banca, né? Tinha lá a revista da banca do Enem, já tinha muito tempo que eu tinha formado no ensino médio, eu tinha mais de 4 anos. E eu li as revistas, estava indo estudando no seminário, fiz o Enem e consegui uma bolsa para entrar no curso de serviço social. E desde quando eu pisei no curso, muito favor, tipo assim, sabe quando você pisa em algo e as portas começam a se abrir? E sempre foi assim, eu pisei no curso de serviço social, já consegui estágio no primeiro período e consegui estágio no curso inteiro, CRAS, Tribunal de Justiça. Antes de eu formar, eu já tinha conseguido um emprego, tanto que eu tive que pedir liberação do meu emprego para ir na minha formatura.
Fiquei como supervisor de residência terapêutica, aí eu ficava assim, nossa, mas eu tenho um sonho de ir para a faculdade, de ensinar ali na faculdade também, de fazer diferença ali na faculdade, porque eu gosto de ensinar. E quando eu pensava, aparecia, uma professora mandou mensagem para mim falando assim, Rebeca, pensando em você aqui, te indiquei para um cargo aqui na faculdade, que tinha sido minha professora, e em 6 meses eu já estava na faculdade dando aula, e as coisas aconteceram muito rápido, e eu estava totalmente envolta ali, envolvida, e foi um tempo que eu vi mesmo Deus falando, vai com o propósito de fazer a diferença no social. Vai como, eu li muito sobre Amós, né? Amós foi um profeta do social. Vai como profeta mesmo, vai estabelecer fundamentos, vai estabelecer justiça, vai liberar palavras sobre lugares, sobre pessoas, e era isso que eu fazia na sala de aula. Eu pegava, né? Claro, eu pegava a matéria, dava a matéria, e depois eu começava a falar o que eu entendia naquele momento e tinha liberdade. Princípios, valores, enfim. A liberdade que eu tinha, eu utilizava para falar ali para aquelas pessoas. E eu fiquei nesse ciclo durante 10 anos, desde 2011, e terminei esse ciclo agora, em 2021. 2021, ano passado, né? Na verdade, foi o início desse ano. E nesse tempo todo que eu fiz todos esses estudos, pós-mestrado, enfim. Um gatilho que eu achei muito importante, que nos ajuda nessa descoberta, a gente descobre a nossa vocação em Deus e tem alguns gatilhos que nos ajudam nessa caminhada. Eu posso falar numa perspectiva mais, eu acho que pode ser a pista, e o Tito acordou, talvez ele já vai conseguir pegar. Numa perspectiva, eu acho que eu tenho uma moto, uma perspectiva, olha, são 8h40. Eu tô falando isso tudo? Começou 8, né? Ah, tá. Numa perspectiva mais... não, eu até esqueci. Deixa eu tomar uma... Baixar 2021. Os gatilhos. Eu vou falar uma perspectiva de mulher. Eu não sei de homem, mas de mulher. Um dos gatilhos que nos vira, assim, nos ajuda essa descoberta é a maternidade. A maternidade, para mim, é um gatilho muito certeiro, porque você está gerando vida, mas você está gerando muita coisa dentro de você. Por isso que muitas mulheres, quando se tornam mães, elas mudam totalmente a carreira delas. Muitas se descobrem, começam a empreender, muda a cabeça, muda tudo. Ou seja, são gatilhos, porque você começa a gerar coisas. Você não gera só vida ali, você está gerando muitas coisas dentro de você. E muitas se descobrem nesse processo. E um dos gatilhos para mim foi essa maternidade. Era, Luiz? Era, não, então desculpa. Teve um momento que eu entendi que esse tempo, né, do social ia acabar, só que eu não entendia o que era para fazer. Quando veio a maternidade do Timóteo, eu comecei a resgatar dons que estavam sobre a minha vida desde a minha infância, sem eu nem perceber. Comecei a resgatar ali coisas da arte, artesanato, comecei a fazer um bolo, sem perceber eu estava nisso. De repente começou a brotar, começou a crescer, as pessoas começaram a ver também. E eu até comecei a vender, as pessoas começaram a falar, me vende isso, me vende um bolo, me vende não sei o quê, me vende não sei o quê. Eu falei, vendo, vamos lá, vamos indo. Só que eu ainda não podia fazer essa transição total. Porque eu estava na faculdade, eu entendi que meu tempo ali tinha acabado, ou seja, a vocação não se restringe a um espaço, né? Ali não significa que aquela faculdade ali era, minha vocação é aqui. Não se limita a um espaço. Mas para eu transicionar para outra coisa, eu precisava entender, e não era assim, virar para meu marido e falar assim, tô largando tudo, porque minha família também precisa da minha participação na ajuda ali da renda.
mensal. Então, eu comecei aos pouquinhos resgatando esses dons que tinham dentro de mim, que eu falei assim, existe potencial para eu fazer essa transição. E eu entendi que Deus estava me chamando para um novo tempo ali com a família. Olha, agora é tempo de você parar um pouco. Foram 10 anos de muita agitação. Eu nem participava das reuniões à noite com a comunidade, que era sempre dando aula à noite, trabalhando muito. É tempo de parar com essa agitação. É tempo de ficar agora com a família durante um tempo, ficar com os filhos, dar mais atenção à comunidade e vai ser tempo de parar. Eu já tinha entendido isso. Vou te mostrar um outro caminho. Só que como, Deus? O que eu faço, Deus? Procuro outro emprego? O que é, Deus? E foi uma trajetória de 2 anos ainda. Deus falou isso comigo, ainda fiquei numa trajetória de 2 anos para entender. Comecei a fazer bolo de forma esporádica. A maioria da comunidade aprovaram meus bolos, assim, que eu fiz. O último que eu fiz foi até do Tito aqui, da apresentação dele. Só que eu vi que o negócio não ia fluir. Eu falei assim, bom, fazer bolo é tão difícil e demora ainda 3 dias para fazer bolo, que bolo artístico, né? 12 horas de geladeira, mas não sei quantas horas, ou seja, o processo são 3 dias para você entregar ao cliente. Eu falei assim, com filho, com menino, como é que isso... Não vai. E veio o Tito. Quando veio o Tito, eu desisti de tudo. Eu falei assim, Deus, eu acho que eu não ouvi direito, eu vou permanecer quietinho aqui na faculdade. Eu não entendi. E fiquei até assim, pai, eu não tô entendendo. Agora com mais um menino, como é que eu vou fazer? Não tem jeito. E era o que eu sabia que eu entendia que eu ia fazer. Mas as coisas fluíram de uma maneira muito simples mesmo. O David trabalha com a Tecton, com madeira, essas coisas, todo mundo sabe, né? Eu comecei a pegar uns quadrinhos de madeira e pintar esses quadrinhos. Eu achei legal pintar os quadrinhos, ou seja, eram dons. Eu já ensinava sobre arte também, já cheguei a ensinar sobre arte. E comecei a fazer presentes assim, achei legal, comecei a fazer, as pessoas começaram a gostar. Aí um pediu, outro pediu, eu falei, não, que interessante, as pessoas estão gostando. Aí comecei, mas sem perspectiva nenhuma de ser algo assim, novo para aquele momento, sem perspectiva nenhuma. Comecei a fazer uma cestinha de café da manhã aqui, outra ali, só gente conhecida que pedia. Aí, de repente, uma pessoa que não conhecia pediu. Eu falei, essa pessoa vai pedir? Tá bom, vou fazer, né? Fiz. Aí, na outra semana, outra pessoa que não me conhecia pediu também. Vai. Avamento isso. Fiz também. E as pessoas começaram a pedir. Quando eu me vi, Chamaninho de Amor, né? Não sei se vocês acompanham. Quem não acompanha agora, me segue agora. Sextas Ninho de Amor. A intenção ali não é levar afeto, levar esperança, levar amor para as pessoas. É muito especial. Vai fazer 1 ano agora e tomou uma proporção que eu nem sei de onde que tudo isso surgiu. Eu só lembro que Deus falou assim para mim, eu coloquei a mão sobre isso. Pode seguir que vai ser esse o caminho. E, gente, explodiu mesmo. Tanto que eu estou aqui, vou finalizar. Amanhã nós temos 8 cestas para entregar pela manhã. E a semana é assim, ó. Muitas entregas, muitas encomendas. E eu sei que é Deus que colocou a mão ali, sinalizando um novo caminho. Ou seja, existe potencial dentro de nós, existe vida, muito mais vida e muito mais potencial que a gente possa imaginar. Então, o empreendedorismo é a sua essência em movimento. E aí, gente, eu vou falar rapidamente agora sobre o empreendedorismo social. É o que eu descobri no mestrado, foi um empreendedorismo social. Porque o empreendedorismo em si, o empreendedorismo tradicional, ele vai falar sobre essa perspectiva da geração de renda por si só, tá? Esse é o empreendedorismo tradicional. O empreendedorismo social, não. Ele vai falar de uma geração de renda com uma finalidade e um propósito social, que é o que eu me encantei muito e eu quero trazer para vocês algumas personalidades, algumas pessoas que fizeram a diferença e que fazem a diferença ainda, né?
Então, o empreendedor é aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê. Enfim, aquele que realiza antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. Esse é o empreendedor, né? O empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Aí eu repito, não imagina aquele empreendedor que só fica batendo nas portas para vender laranja, para vender brigadeiro, não. Você é médico, você é dentista, você é advogado, é um empreendedor, porque você consegue ver coisas que ninguém está vendo. Você consegue ter visões, você consegue ter percepções que ninguém está vendo. A gente muitas vezes pensa em empreendedor porque ele sacoleiro, né? Coloca a sacola nas costas, vai... Não. O empreendedor é aquele que está colocando sua essência em movimento. É aquele que, opa, tem isso daqui. Eu vi isso daqui. Vamos colocar isso em ação. E o empreendedorismo social é aqui, deixa eu ver onde que tá. É aquele que se associa a uma causa social. Sendo que o que move a sua ação não é necessariamente o lucro, mas a vontade de trazer soluções para os problemas vividos em uma localidade e responder uma demanda social. E isso está crescendo muito, tá, gente? Está virando até moda para muitas empresas. Muitas empresas estão pro lado da modinha mesmo. Outras estão fazendo isso de uma maneira mais séria. Então, hoje, o empreendedorismo social vai dizer assim, vai dizer de um capitalismo alternativo. A gente tem até um livro muito bacana para indicar, mas um capitalismo que gere propósito para o outro. A gente estava lá na luta de classe, lembra? Aqui o patrão e aqui aquele que trabalha. O patrão aqui pensar em uma forma de alcançar a sociedade, não apenas distrair, não apenas, quero só lucrar, quero só extrair, não. Eu preciso pensar algo, mas que traga diferença para o outro. Eu preciso me envolver com a sociedade. Esse é o empreendedorismo social. Esse aqui eu não vou ler porque são coisas bem mais teóricas, né? Então a gente tem um empreendedorismo social e temos um negócio social. Não sei se vocês já ouviram falar de negócio social. O negócio social são empresas que nascem já com o intuito de sanar uma causa social. Então, por exemplo, é como se fosse uma ONG, né? Uma ONG nasce hoje para quê? Para trazer alguma solução social, mas ao invés de ter ONG, é uma empresa que nasce para isso. Isso é um negócio social. E quem inventou isso foi o Yunus, o Muhammad Yunus. Vocês conhecem? Já ouviram falar sobre ele? Eu vou falar sobre ele. Esse daí, gente, eu fiquei encantada. Eu sou fã dele, tá, gente? Do Karl Marx eu não sou, não. Ele eu sou fã. Podem estudar sobre ele. Inclusive, tem um livro que chama Negócio Social. Vou contar a história dele rapidinho, gente. Eu já tô quase concluindo aqui. As pessoas não chegaram também, então tá bom. Gente, ele é um professor lá em Bangladesh. Ele é lá de Bangladesh. E ele lecionava lá sobre economia e a faculdade, assim, a sala de aula dele era alta, tinha várias janelas. E ele lecionando lá, exercendo a vocação dele ali no ensino e tudo bem. E ele olhava nas janelas e via uma comunidade pobre nas redondezas da faculdade. E aquilo incomodava ele profundamente, incomodava muito. Todo dia que ele ia lá dar aula, ele olhava aquilo incomodava. E ele ensinando sobre economia. E ele olhava pela janela, aquilo incomodava ele profundamente. O que ele fez? Ele foi lá pessoalmente nessa vila. Ele desceu lá, foi lá nessa vila e viu uma pobreza imensa. E aquelas pessoas estavam tentando empreender coisas, fazer coisas para vender, para sobreviver. E tudo assim, folha de bananeira, vamos fazer uma bolsa aqui, vamos fazer algumas coisas. Só que essas pessoas não tinham dinheiro para nada. O que elas faziam? Elas pediam dinheiro emprestado da mão dos agiotas, para conseguir fazer alguma coisa para vender. Só que, gente, eram um juros terríveis que essas pessoas pagavam. E elas estavam devendo o agiota já há muito tempo.
E aí, Yunus vai lá, olha aquela situação e fala assim, gente, não, isso não pode acontecer. Me fala aqui, quanto que vocês estão devendo? Ele faz a somatória da comunidade inteira. Sabe quanto que era, gente? $27, para vocês verem o nível da pobreza daquele local. Aí ele fala assim, acabou agora. Ele pagou do bolso dele $27 por agiota e falou assim, some daqui, que agora o negócio vai ser com a gente, comigo. O que Yunus pensou? Deixa eu passar aqui agora. Ele criou, gente, o microcrédito social. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O Banco dos Pobres. Ele é conhecido como o banqueiro dos pobres. Ele começou, então, ele foi, primeiramente, ele foi nos bancos, tá? Ele foi nos bancos, como se fosse aqui na nossa realidade, ele foi no Banco Itaú, foi no Banco Brasil, falar assim, olha, existe uma vila, existem pessoas lá que precisam empreender, tem como vocês emprestarem o dinheiro e os juros bem reduzidos para essas pessoas não ficarem na mão de agiotas? E aí os bancos, não, mas quem é que vai responder por elas? O que vai acontecer? E aí, quanto que eu vou lucrar? E aí aconteceu que um dos bancos, ele falou assim, faz o seguinte, empresta, por favor, eu vou assinar, eu vou me responsabilizar por todos eles. Se ninguém pagar, eu vou pagar. E aí a Yunus assinou, o banco emprestou, e aí ele começou a fazer acordos, começou a ensinar a comunidade sobre economia. E falou assim, olha, se a Rafa não pagar, ninguém aqui mais pode pegar o dinheiro emprestado. Se um errar, todos vão ser responsabilizados. E nunca ninguém ficou devendo. E aí, o que o Yunus fez? Ele falou assim, peraí, eu mesmo vou criar o nosso banco. E ele começou então a criar esse banco, desvinculou com o banco tradicional, porque estava cobrando uns juros, de alguma forma aquele banco lucrava com isso, e ele criou o banco de microcrédito social. E por isso que ele é o banqueiro dos pobres. E ele conseguia, então, emprestar dinheiro e aquelas pessoas pagavam, assim, de forma simbólica, né? Uns juros, assim, só para girar, de fato, o dinheiro sem nenhuma possibilidade de lucro. Gente, ele acabou com a miséria de uma vila inteira. Isso é real, vocês podem procurar o livro dele, Negócio Social. Só que aí, ele não criou só um negócio, ele empolgou, ele criou 7 negócios sociais lá em Bangladesh. Ele foi em outra comunidade e viu as crianças desnutridas, falou assim, meu Deus, as crianças aqui estão muito desnutridas, chamou a Danone e falou assim, quero criar um negócio social aqui. Bom, vocês precisam criar um iogurte que tenha todas as propriedades que essas crianças precisam. E a gente vai vender a um preço justo. Bom, no supermercado esse iogurte é R$2,50, não sei, estou chutando um valor. Elas não podem comprar, a gente precisa vender a 30 centavos. E aí eles conseguiam a parceria e conseguiam ali efetivar mais uma empresa, mais um negócio social. No todo ele tem 7, foram 7. Ele ganhou prêmio Nobel. Nossa, ele foi, olha só, eu fiz uma lista de pessoas que precisavam de um pouco de dinheiro e quando a lista estava completa havia 42 nomes. O montante total de dinheiro que eles precisavam era de $27, fiquei chocado. Então eu gosto desse exemplo, gente, porque era uma pessoa que estava exercendo a vocação dela, ia na faculdade, no ensino, só que tinha mais coisa para sair dali de dentro dele. Mas é o quê? É uma trajetória. Ele não entende tudo a partir do momento que dá o primeiro passo. É o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, e ele entendeu, uau, é isso daqui. A partir dessa ideia, desse conceito que ele criou, fez assim no mundo, gente. Explodiu. Tanto que aqui no Brasil a gente tem mais de 33 bancos de microcrédito social. O primeiro surgiu lá em Palmas, Tocantins. A gente tem aqui em Belo Horizonte, inclusive, com a Elis Regina, que eu vou falar sobre ela, é uma amiga muito querida, esses dias ela veio aqui, está fazendo intervenção em várias localidades de Belo Horizonte. Vamos começar uma intervenção agora na Pedreira. E ela criou a partir do Yunus. E ela
é uma administradora nata. Trabalhou 25 anos em bancos, bons bancos, e criou agora o Banco de Microcrédito Social. Tá vendo que é uma crescente? Sempre tem algo para transbordar, sempre tem algo para sair. Gosto muito do Black. Essa é a empresa Tom's dos Estados Unidos. Não sei se você já ouviu falar da Tom's, a empresa de alpargatas. Já ouviram falar? Vou contar a história para vocês do Black. Ele escreveu um livro, Comece Algo que Faça a Diferença. E ele conta a história dele. Ele é um empreendedor nato. Isso que eu quero dizer para vocês. Muita gente fala assim, nem todo mundo pode ser empreendedor. Isso não é verdade. Tem pessoas que nascem com características que facilitam de fato elas estarem ali no empreendedorismo. São pessoas mais proativas, são pessoas mais otimistas, mas todo mundo pode aprender a empreender em alguma coisa. Todo mundo pode aprender a ter visões, a conseguir ver o que ninguém está vendo, a ter novas ideias. Você lá no seu trabalho, você começa a dar ideia, você começa a ter novas visões, você está empreendendo, porque você está colocando sua essência ali em movimento. E esse rapaz, gente, ele já tinha não sei quantas empresas nos Estados Unidos. Sabe aquela coisa assim que a pessoa ainda não está muito satisfeita? Ele tinha várias empresas de vários segmentos, estava indo bem as empresas. E aí ele falou assim, vou tirar férias. Tirou férias, foi para a Argentina. E o livro conta que ele gostava de ficar muito tempo num lugar para ele absorver a cultura daquele lugar. E aí ele ficou na Argentina durante um mês. Aí ele estava lá no restaurante, encontrou uma mulher falando de uma ONG. Falando assim, olha, a gente está precisando de dinheiro, a gente está precisando de levantar um recurso, porque tem uma vila aqui na Argentina onde as crianças ficam descalças e elas pegam muita doença o tempo todo, e a gente sempre precisa de dinheiro para comprar sapato para elas. E aí ele, é mesmo? Deixa eu ver isso. Fiquei curioso. Aí ele foi lá. Gente, ele chegou lá, e quem já está acostumado nessa vibe do empreendedorismo, a mente é assim, luzinha acende. Por isso que tem como aprender e tem como você desenvolver. Ele chegou, pisou lá, viu que ele fala que viu aquelas crianças descalças, cheias de pereba, assim, gente, no rostinho delas. E ele começou a falar assim, que é isso? E a cabeça dele começou, ele saiu dali. Aí a moça da ONG falou assim, então, você vai conseguir algum recurso pra gente? Tem como você acionar ONGs internacionais? Aí ele, não vou fazer isso não. As alpargatas vieram da Argentina, vocês sabem, né? Ele falou assim, eu tô interessado nesse sapatinho famoso aqui que vocês têm. Ele viu um potencial. Ele falou assim, esse sapato alpargata aí famoso, nós nos Estados Unidos vai bombar. Me leva no produtor de vocês, eu quero ir lá no produtor de vocês. Me leva num bom produtor que faz essas alpargatas. Foi lá numa oficina do cara produzindo. Ele estava com $250 no bolso e falou assim, eu quero $250 de alpargatas, mas presta atenção. Você vai mudar algumas coisas, porque eu tô indo para uma outra cultura. Você vai colocar um couro aqui, você vai fazer ela desse jeito, você vai fazer... Tá? E ele virou para a moça da ONG e falou assim, eu vou abrir uma empresa para solucionar esse problema das crianças. Cada alpargata que eu vender vai ser uma alpargata para uma criança aqui. Tô indo agora para os Estados Unidos, foi com a mochila dele. Cheio de alpargatas, acho que, nem sei quantas, não sei se foram 30 alpargatas, 100, acho que deram 100 alpargatas, não lembro a quantidade. E ele foi no avião com a mente assim, ele falou assim, não, a gente não pode depender mais de doação, a gente tem que fazer movimentar isso de alguma forma. E ele pensou no novo amanhã, o TOMS é de tomorrow, é uma abreviação do amanhã. Aí ele falou assim, vai chamar TOMS, chegou lá, e falou assim, o que eu vou precisar fazer agora? Já sei, chamar
quem entende disso, né? E quem entende de sapato é a mulher. Chamou as amigas dele. Vem as minhas amigas aqui que eu preciso contar uma história. Aí ele contou a história antes de falar do produto, gente. Ele contou a história. Falou assim, olha, eu fui numa vila lá da Argentina, então vou montar uma empresa assim, cada alpargata vendida vai ser uma alpargata para uma criança. E antes dele terminar de falar, as amigas, eu quero 5, eu quero 5, eu quero 5. Aí ele, mas eu nem mostrei, eu não quero saber. E aí ele começa a falar, as pessoas estão cansadas de produtos por si só. Elas querem história, elas querem um significado para investir o dinheiro delas. Elas estão atrás de significado, elas estão cheias de coisas sem significado. E aí ele achou aquilo muito legal e uma das amigas fez uma indicação para uma loja mais famosa e ele foi lá conversar com a dona da loja. E quando ele chegou, ele começou a contar a história. Do mesmo jeito. A moça fez a mesma coisa. Quero 100 pares. Não, mas eu nem te mostrei. Quero 100 pares. E aí, resumindo, gente, e ele virou para a moça da ONG e falou assim, em 10 meses eu volto. E a gente vai calçar essas crianças. Em 10 meses ele vendeu 10 milhões de pares de sapatos. Aí o que ele fez? Gente, é muito sapato. Eu vou ter que encher um ônibus inteiro. Ele começou a encher o ônibus, levou a família dele toda. Falou assim, gente, eu preciso de muita gente para ajudar aqui, porque é muito sapato para a gente entregar. E começou a calçar todas aquelas crianças, que para vocês está aparecendo, né? Começou a calçar as crianças com a alpargata. Explodiu, gente. E aí, foi muito legal, porque quando ele começou, ele colocou assim na internet. Precisa-se de funcionário com uma empresa promissora. Aí as pessoas a fazerem entrevista. Aí chegou lá um rapaz, falou assim, ó, você está entrando numa empresa super promissora. Só que tem um detalhe, não tem salário não. Mas se você permanecer, e o funcionário entrou e permanece até hoje, gente. É muito bacana. E de fato. E aí hoje a Thomas tem 3 vertentes. O sapato, a bolsa, que vai para um kit de parto para mulheres na Índia. Ele visitou a Índia também e viu tão precário as mulheres tendo filhos e não tendo um kit de parto, uma toalha, uma tesoura, nada. Então, cada bolsa vendida da Thomas é um kit de parto e óculos. Vai para uma ONG que trabalha só com pessoas com problemas de visão. E aí ele lança um modelo de negócio que chama One for One, um por um. Gente, isso foi incrível. Inclusive o livro dele, a cada livro que ele vende é um livro doado. Esse é o modelo de negócio One for One. E aí hoje, o que ele faz da vida? Ele deve ter hoje seus 39 anos, na época ele tinha 29, ele deve ter mais ou menos 39, 40 anos. Ele só fica motivando novos empreendedores sociais o tempo inteiro. É médico que escreve para ele, acabei de ler seu livro, eu tive uma ideia aqui, ó. A cada paciente atendido eu vou atender não sei quantos que não podem pagar. Não são, tá entendendo quando eu falo de empreendedorismo, o que é? Muitas pessoas começaram a se envolver nesse empreendedorismo social. Aí outros que escrevem para ele aqui, a gente estava querendo criar uma empresa de produtos, produtos de limpeza, só que a gente viu que a gente não pode agredir o meio ambiente desse jeito. A gente criou produtos para não agredir o meio ambiente, porque a gente leu seu livro. Hoje, sabe o que ele faz da vida, gente? Ele só responde essas cartas e incentiva novos empreendedores a nascer. Ele falou assim, eu preciso de mais dinheiro, eu não preciso de dinheiro, tá? Eu não preciso. Então hoje o que eu faço da minha vida, eu quero que nasçam novas pessoas com novas ideias para alcançar mais pessoas. Então isso é o empreendedorismo. E por isso que o empreendedorismo me fascina tanto, porque é um potencial que está aí, que vai para fora, mas que tem mais que pode sair para fora e tem mais que pode sair para fora e que não para. Para aqueles que não sonham só em ser os melhores do mundo, sonhem em ser os melhores para o mundo, né? Muitos sonham, eu quero ser o melhor do mundo, não, eu quero ser o melhor para o mundo.
Nós acreditamos que o potencial criativo das pessoas, somado aos seus talentos, podem gerar ações inovadoras e empreendedoras, movidas pela paixão de um sonho. Quando descobrir qual é seu sonho, vai encontrar também sua história. Se não te... aí deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui tá no livro dele, gente. Isso aqui é muito legal. Ele fala assim, tem que se perguntar algumas coisas. Se não tivesse que se preocupar com o dinheiro, o que faria com seu tempo? Que tipo de trabalho gostaria de fazer? Por que causa você trabalharia? Ele fala, esses são alguns caminhos para trazer uma inovação. Coisas que estão aí dentro de você que precisam trazer uma inovação. Tenta pensar em algo sem pensar no dinheiro. Tenta pensar em algo que você gostaria de fazer. E para que causa você trabalharia? Você conhece suas habilidades e dons? Eu gosto muito de ver a habilidade e dons das pessoas. E quando eu vejo, eu gosto muito de incentivá-las e motivá-las para isso. É assim, olha, eu quero que a essência saia para fora e vamos lá. A Zuleika faz bolo, né, gente? Vocês já comeram bolo da Zuleika? Eu já comi de banana. Aí eu já fiquei assim, nossa, a Zuleika faz um bolo bom. Tipo assim, tem uma habilidade ali. Aí eu já fico, a minha cabeça já começa a Zuleika, um dia quiser trabalhar, tomara que ela venda bolo, assim, não pensa... Ou seja, as habilidades ali... Eu tinha uma amiga, que inclusive era a Andréia, ela procurando trabalho, aí um dia ela fez um casadinho com a filha dela e me entregou, falou assim, Rebeca, prova o casadinho da minha filha Belinha. Quando eu comi, eu falei assim, você vai ficar rica com isso, minha filha, eu não comi um casadinho tão bom na minha vida, começa a vender casadinhos da Belinha. E ela foi mesmo, começou a vender casadinho, biscoitinho, e não parou com a fabriquinha dela de biscoito, eles mudaram para o interior e ela continua ali com os biscoitinhos. E ela estava procurando emprego, assim, sem saber que estava na frente dela as habilidades, que estava bem ali. Então, você conhece suas habilidades e dons, você precisa conhecer suas habilidades, você precisa conhecer os seus dons. Gente, esse aqui é o Rodrigo Baggio, eu vou falar só de algumas pessoas. Ele é um empreendedor social também. Ele é responsável indireto pela formação de mais de 200 mil jovens nas 522 escolas de informática e cidadania, espalhadas por comunidades carentes do Brasil e de outros 9 países. Gente, ele é dessa área de sistemas e ele viu uma necessidade gigantesca de trazer essa tecnologia para os jovens em comunidades. E começou a trazer, trouxe muito impacto social para aqueles jovens e hoje é referência, né? O CDIs é uma grande referência. Essa aqui é a doutora Vera, gente, eu gosto muito da doutora Vera, nossa, chama Saúde da Criança, o projeto dela. A doutora Vera, médica, ela ficava em crise porque ela ficava pensando nos pacientes o tempo inteiro. Ela ia para casa e falava assim, meu Deus, meu paciente vai ganhar alta, a casa dele tem estrutura, meu Deus, tem goteiro na casa dele, tem não sei o quê, e aquilo começava a consumir ela de tal maneira. E aí, o que aconteceu? Doutora Vera Cordeira, fundadora e presidente do Conselho Administrativo da Associação Saúde Criança, recebeu a medalha símbolo de Legião de Honra do presidente JK, sendo honrada como empreendedora social do ano. Ela conseguiu montar um projeto onde ela começava a atender as famílias, criou uma rede socioassistencial, gente, incrível, onde ela começou a ter bastante conexão com projetos, com ONGs, para dar assistência a mães que ganhavam bebês, para dar assistência a crianças, pessoas que ganhavam alta do hospital e precisavam de ter a casa adaptada, sabe? E ela é referência. Todas essas pessoas são vivas, tá, gente? Vocês podem procurar na internet, doutora Vera Saúde da Criança. E eu quis trazer isso
para vocês entenderem sobre empreendedorismo. São médicos, são advogados, e tem um vídeo que fala sobre eles que eu quero deixar como para casa para vocês. Está no YouTube, o documentário completo, chama Quem Se Importa. Vocês precisam assistir esse vídeo. Ele tem mais ou menos 1h30 de duração. Vai contar a história de todos esses e muitos mais. Vai contar a história de advogados, vai contar a história do Yunus. É muito interessante esse vídeo. Eu sempre passo ele na faculdade, os alunos saíam com a mente assim, quente. Falava assim, meu Deus. Essa daqui é a Elis Regina, gente. A Elis Regina, eu conheci ela é aqui de Belo Horizonte. Ela tem um Banco Liberdade, que é um banco de microcrédito social. Estive trabalhando com ela um tempo. É fantástico o trabalho que ela faz. Ela vai nas comunidades. Administradora, tá, gente? Ela vai na comunidade e ela vê os potenciais, as mulheres empreendedoras ali, vê as habilidades, empresta dinheiro, o banco empresta dinheiro, acompanha, faz todo aquele ensino mesmo de acompanhamento da educação financeira, plano de negócio, e acompanha ainda a pessoa durante os meses, sabe? Durante seu negócio. Muitas transformações vieram e agora o projeto está crescendo muito, está tendo intervenções em várias localidades. Uma administradora que poderia estar até hoje num banco tradicional. Mas ela foi entendendo a sua vocação, foi entendendo até onde Deus estava chamando ela. Olha, é por aqui, vem, é por aqui. Mas para isso você tem que dar o primeiro passinho. Vem, é por aqui. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Significa que eu já descobri tudo? Claro que não, tem muita coisa para descobrir. O momento onde eu estou vivendo agora, eu preciso dar atenção à minha casa, à minha família. Deus me presenteou com algo que eu possa trabalhar aqui dentro da minha casa, com as minhas habilidades, os dons que Ele me deu, e colocar isso em desenvolvimento. Então, chacoalhar mesmo, às vezes dá vontade de pegar a pessoa e chacoalhar e falar assim, ei, tem muito potencial aí, tem muito dom aí, você não precisa não se ver, não precisa ficar cega, não, tem muita coisa aí dentro de você. E eu gosto muito dessa frase que fala assim, sou pouco e sei pouco, porém faço pouco que me cabe me dando por inteiro. Às vezes a gente pensa assim, mas isso é tão, pouquinho, mas calma. Faça o pouco que te cabe, te dando, se dê por inteiro, que você vai entender o processo. E eu queria ler aqui, para finalizar, não precisa abrir, não, vou ler Gênesis 6. Gênesis 6, versículo 9. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seus humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa delas. Eu os destruireis com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento. Aí Deus começa a ir falando ali com Noé. Por que eu quero terminar aqui? Bom, você acha que quando Deus chegou para Noé e falou assim, construa uma arca, Noé entendeu tudo? Noé entendeu que ele nunca tinha chovido ainda sobre a terra, gente. Você acha que Noé entendeu o todo? Ele teve que obedecer e ali de pouquinho em pouquinho, vendo as instruções que Deus tinha deixado para ele. E demorou anos para essa arca ficar construída, ser construída, para atingir um propósito. A pergunta que nós devemos sempre nos fazer é, o que Deus está me guiando para construir no momento? O que Deus quer que você construa agora? Qual que é a construção e responsabilidade que Ele te dá agora? Vai ser de pouquinho a pouquinho. Mas o que Ele tem falado com você? O que Ele tem colocado sobre sua responsabilidade? O que Ele tem chamado a você e falar assim, ei, começa a construir isso agora. Eu não estou entendendo.
Comece a construir, construa dessa maneira. Você vai entender. Né? E nós somos privilegiados por poder pensar nessas coisas. Por poder falar assim, eita, como que eu posso me movimentar? Porque muitas pessoas não conseguem pensar sobre isso. Não conseguem entender sobre isso. E isso traz, gente, isso traz um significado e é tão bom. É tão bom quando você faz um bolo bem feito, e a pessoa come e fala assim, nossa, que delícia! Muito gostoso. Tipo assim, nossa, eu criei algo e fez diferença pro outro. É isso que é o trabalho. E é isso que Deus tem para você e que Deus tem para mim. Construir algo que faça diferença para o outro, para a outra pessoa. Então, conheça suas habilidades, conheça os seus dons, faça exercícios, coloque no papel o que você gosta, o que você não gosta. Pergunte pessoas, quais habilidades que você vê em mim? O que você acha que exala de mim a minha essência? Como que você me vê? Pergunte para pessoas próximas que amam a sua vida e que conhecem você. Isso vai ser uma chave. Esse processo da descoberta é relacionamento com Deus e relacionamento com o outro. Ninguém se descobre sozinho. Você vai precisar do outro do seu lado para falar assim, olha, Bruno, eu gosto do que você ensina, você tem uma habilidade no ensino muito bom. Se aprofunde nisso. É isso que o pai faz com o filho desde pequeno. É isso que eu fico vendo no Timóteo o tempo inteiro. Olha, ele é habilidoso para isso, eu preciso começar a trabalhar isso nele, afirmar isso nele. É isso que o pai o tempo todo, olha, esse caminho, vamos lá. Só que a nossa geração não foi criada dessa maneira. E as escolas, muito menos. O menino tinha um dom artístico e a escola falava português e matemática. Mas eu gosto de arte, português e matemática. Mas eu gosto de pintar, português e matemática, que é importante, tem nada mais importante. E o menino que poderia ser um grande artista. E ele nunca conseguiu colocar isso para fora. E o Tito acordou. Então é isso, gente, que eu queria deixar para vocês. Assistam esse vídeo, é muito bacana. Quem quiser conversar comigo depois, eu amo conversar sobre isso. Mulheres, teve um tempo na comunidade que eu até comecei a ter reuniões com mulheres que queriam se conhecer mais, queriam falar sobre empreendedorismo. E futuramente o meu desejo é ensinar mulheres nesse caminho mesmo do empreendedorismo. Então, se você quiser conversar, pode bater um papo, vamos conversar bastante. Estou aqui para que vocês precisarem, tá bom? É isso. Vamos finalizar. A gente ora, presbítero, o que a gente faz? Então tá, gente, vamos orar. Pai, nós queremos agradecer por esse tempo, por esse tempo de instrução, Pai, por esse módulo, falando sobre vocação, das nossas habilidades. Que precioso pensar sobre isso, conhecer sobre isso. Eu oro para que cada pessoa que está aqui esteja ouvindo, Pai, que, por favor, toque essas pessoas para que elas se conheçam. Eu oro para que cada um aqui, para cada pessoa que esteja ouvindo também, consiga se perceber, consiga atuar na vocação a qual o Senhor a chamou. Cada uma delas, Pai, nos coloque nesse lugar, nos coloque num lugar que o Senhor nos chamou para estar, nos ajude a ver, nos ajude a entender. Eu oro que os potenciais, que as habilidades, que a essência se movimente, Pai. Por favor, comece a gerar isso no coração, na nossa mente, cada dia mais. Que isso seja fomentado por esses dias. E que novos projetos surjam, novas ideias surjam, novas visões surjam. Novos trabalhos para trazer transformação, Pai, por favor. Que seja um tempo de nascer coisas novas, Pai, no nosso meio, no coração de cada um. Nós precisamos do Senhor, Pai, precisamos do Senhor para isso. Precisamos do Senhor, precisamos uns dos outros. Nos ensine a trilhar esse caminho de descoberta, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora está na hora de comer, né, gente? Mas bacana, você vendo assim, que assim, eu nem tinha pensado.
A gente até espaço, né? Dia a dia, aquela coisa toda. Eu achei muito interessante. O prazer dessa, você ter trago de compartilhar essa parte aí. Foi no mestrado que você descobriu, né? Antes, lendo mesmo, sempre tive esse senso de justiça social, sempre eu gostei bastante. Aí eu conheci o Yunus, comecei a ler o livro dele, por isso que eu fui para o mestrado, para escrever sobre, fica na Ásia, para escrever sobre, a minha linha de pesquisa foi empreendedorismo social. Eu fiz uma pesquisa de todos os negócios de impacto social de Belo Horizonte, tem bastante, inclusive. Conversei com vários empreendedores sociais para entender como que eles pensam. Então, assim, é um mundo muito real e muito maravilhoso. E tem um livro que, inclusive, o Bruno já até postou no Instagram, que fala do capitalismo alternativo. Um capitalismo que, em vez de extrair, ele consegue trazer transformação, ele consegue trazer, né, coisas... Funcione para todos, né? Não só para um grupo de pessoas. É um capitalismo que visa o bem-estar de todos e não só de um grupo pequeno, né? E, gente, esse assunto é muito legal e me chama muita atenção também. Como que a gente pode usar a nossa vocação para servir o outro, né? Então, e a frase que marcou para mim hoje é: o primeiro passo ilumina o próximo, né? Então, assim, é uma descoberta diária, é algo que a gente vai se descobrindo a cada dia e a gente nunca está 100% pronto. Então, sempre há a esperança da gente se conhecer mais e como que a gente pode usar os dons que Deus nos deu para enriquecer mais o mundo. E a aula de hoje falou muito sobre a criatividade, né? Como que a gente pode ser criativo. E ser criativo é uma das formas que a gente pode mais se aproximar de ser a imagem de Deus, né? Porque Deus é criativo, ele imaginou o mundo, ele imaginou tudo que a gente vive. Então, para Deus não há nada novo, né? Então, do ponto de vista humano, não há nada novo. A gente está sempre... Tudo que a gente pensa de novo, Deus já pensou um dia. Então, ser criativo é uma das melhores formas de ser a imagem de Deus, né? Então, deixa isso aflorar dentro de vocês, seja criativo para a glória de Deus e para o bem do mundo, né? Então, essa é a nossa mensagem final do nosso módulo de vocação. E a Rebeca vai estar disponível, se vocês quiserem mandar no grupo perguntas para ela vai responder. Pode mandar no privado também, Pode se alguém mandar no quiser privado. conversar mais, né? E próximo módulo... Se alguém ficou em crise aí. Próximo módulo, apologética, viu, gente? Defesa da fé. Nós vamos falar sobre razões da fé cristã. Tá bom? Razões da fé cristã. Então, já preparem as dúvidas, o que você tem de dúvida, quais foram as suas dúvidas existenciais até hoje, o que na fé te desperta dúvida, quais foram os desafios que você enfrentou na vida até hoje, por exemplo, no início da sua conversão, ou até hoje, o que as pessoas perguntam que você ainda não tem resposta. E não só as perguntas, e não só as pessoas, na verdade. O que você não tem resposta para você? Quais são as suas dúvidas, as suas questões existenciais que você se debate com elas até hoje? Então, já começa a pensar nisso, já começa a escrever sobre isso e, de preferência, traga isso para a gente antes de começar o módulo, para a gente já tentar nortear a nossa escola pensando nos desafios que você enfrenta existenciais. Por exemplo, a sua dúvida pode ser: será que Deus realmente existe? Ou será que a Bíblia é realmente confiável? Ou seja, qualquer dúvida que você tiver em relação à fé, né, você já pode pensar e trazer para a gente, tá bom? Então é isso. Deus abençoe. Até o próximo módulo.